Olá, queridos irmãos e irmãs. É verdade que a Bíblia proíbe a comunicação de mortos com os vivos, como alguns dizem por aí? Mas e aquele caso da transfiguração, onde Moisés e Elias, que já estavam mortos, aparecem a Jesus e a vários de seus discípulos? Será que esse texto então indica que existe sim comunicação de vivos com os que já morreram? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender o que a Bíblia ensina a respeito de comunicação com vivos e mortos. Existe essa possibilidade? O que a Bíblia ensina? Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte: existe possibilidade de fazermos contato com nossos parentes mortos? Tem parentes que já me disseram que viram espíritos de familiares já mortos e até falaram com eles. Como sou nova convertida, não sei bem o que pensar sobre isso. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Existe contato de mortos com os vivos? Muito obrigado, querida irmã. Excelente a sua dúvida. É a dúvida de muitas pessoas. E você que me assiste nesse momento também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Eu costumo dizer que não existe dúvida boba. Aproveite as suas dúvidas para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Busque sempre a solução das suas dúvidas para o seu crescimento. Queridos irmãos, nós começamos aqui a nossa explicação, o nosso vídeo de explicação, utilizando um primeiro texto que muitos utilizam para dizer que sim, que existe comunicação dos que já morreram com os vivos. E esse texto é 1 Samuel 28:15, e ali nós sabemos que é aquele texto que destaca a comunicação do rei Saul com o falecido Samuel. Eu vou ler esse texto, depois eu vou explicar ele mais para o finalzinho aqui do nosso estudo. Diz o seguinte: Samuel disse a Saul, lembrando que Samuel já estava falecido aqui: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. É um texto então utilizado por aqueles que dizem que sim, existe comunicação com os mortos. E mais um texto muito utilizado por aqueles que dizem haver essa comunicação é o texto de Mateus 17, versículo 3, que é aquela ocasião da transfiguração. E diz o texto o seguinte: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Lembrando aqui que Jesus estava ali com alguns dos seus discípulos e aparecem Moisés, que já tinha morrido, evidentemente, e também Elias. Sabemos que Elias não passou pela morte, mas foi levado vivo para o céu, mas Moisés passou pela morte, inclusive foi sepultado pelo próprio Deus, como diz lá em Deuteronômio, no finalzinho do livro, ok? Dois textos que são muito utilizados. E a pergunta que fica é a seguinte: a Bíblia então afirma que os mortos podem voltar a ter contato com os vivos? E, queridos irmãos, eu já digo a você aqui um singelo e objetivo não. A Bíblia não aprova e não diz que existe contato entre mortos e vivos. E eu vou provar para você a partir de agora. Vou explicar o caso do Samuel e vou explicar o caso da transfiguração. Mas preciso que você fique até o final e só comente sobre esse assunto quando você ver todos os argumentos. Combinado? O que a Bíblia diz sobre contato de mortos com vivos? Nós vamos ver a partir de agora. É por isso que eu peço a você agora, inscreva-se no nosso canal. O nosso canal é Bíblia Pura para o seu crescimento. Estudos bíblicos novos aqui todos os dias, segunda a sexta, às 15 horas, para a sua edificação e crescimento. Mas você precisa se inscrever e precisa lembrar sempre de dar uma passadinha aqui no canal. Apesar de eu liberar os vídeos às 15 horas, você pode assistir quando você quiser. Mas coloque aí na sua agenda para o seu crescimento. Queridos irmãos, no Velho Testamento, Deus proíbe ao seu povo a prática de consulta aos mortos. Muito comum nas religiões pagãs da época. Observe que Deus trata desse assunto de uma forma bem séria e severa. Diz o texto de Levítico 19:31 o seguinte: não vos voltareis para os necromantes,
Necromantes eram aquelas pessoas que diziam ter o dom de consultar aqueles que já morreram, de trazer mensagens do além para os vivos, nem para os adivinhos. Pessoas que também consultavam muitas vezes os mortos para trazer profecias do que iria acontecer no futuro, avisos e por aí vai. Diz o texto, não os procureis para serdes contaminados. Observe que a lei de Deus trata isso como uma contaminação espiritual. Por quê? Porque é pecado. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Observe bem então que é um texto bastante claro, uma proibição bastante clara. Mas, queridos irmãos, um tempo depois da lei de Moisés, já na época dos profetas, o povo que se desviou já na época dos reis, o Senhor mandou profetas para alertar o povo que estava desviado. Quando vos disserem, observe bem, as pessoas convidando o povo de Deus, consultai os necromantes, novamente, o mesmo tipo de gente, e os adivinhos, que chiureiam, ficam cochichando, falam baixinho e murmuram. Diz o texto, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Queridos irmãos, dentro desse contexto, o profeta está trazendo uma mensagem do próprio Deus, dizendo ao povo, essa prática de consultar mortos, ela é proibida. O povo de Deus consulta o seu Deus, consulta a lei de Deus, consulta os profetas que o Senhor deixou sobre essa terra. E aí, então, vendo tudo isso, cai uma pergunta muito forte na nossa mente. Por que seria tão ruim a consulta a mortos, já que eles poderiam trazer muitas coisas boas para os que ficaram aqui? Muitos pensam isso, mas os mortos, eles já foram lá, eles viram o outro lado, eles podem trazer notícias, eles podem aqui trazer algum tipo de consolo aos corações. Por que Deus proíbe isso? Deus poderia até mesmo usá-los para nos abençoar. Mas, queridos irmãos, é importante entender agora uma outra questão. Quem são esses mortos que alguns dizem que consultam? E aqui está a chave para você compreender a proibição que Deus deixou de consulta a pessoas e a mortos aí que a gente vê nesse mundão afora, ok? Antes de saber disso, um recado rápido para você. Estão abertas as vagas para o meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis e Apocalipse. Queridos, vamos estudar a Bíblia em sequência, lá de Gênesis, entender os contextos, as genealogias, a dificuldade de interpretação, vamos entender a geografia bíblica, vamos entender tudo que vem aparecendo no texto para que você realmente cresça no conhecimento. Faz sentido para você entrar nisso? Vagas abertas, uma aula gratuita para você assistir aqui no primeiro comentário desse vídeo e ver como é o ensino. Gostou? Faça a inscrição assim que puder. Queridos, uma análise mais profunda dos textos bíblicos aponta que os espíritos das pessoas mortas não têm contato com o mundo dos vivos, nem ficam vagando ou fazendo obras por aqui nessa terra, como afirmam alguns. Isso é mentira. Observe bem o que diz o texto de Eclesiastes 12:7. E o pó, está falando do corpo mortal, volte à terra, como era. E o espírito, que é a parte imaterial, volte a Deus que o deu. Não existe um caminho do meio que permita que a pessoa fique vagando aqui pela terra. A Bíblia não autoriza esse pensamento. Não existe essa bagunça que a gente vê por aí, sendo pregada por muitos, de que o espírito pode ficar aqui, fazer bem, fazer mal, atrapalhar, ajudar a vida dos que estão vivos. A Bíblia não autoriza esse pensamento. Em outro texto bíblico é clara a afirmação de que a morte sela o destino final da pessoa. Hebreus 9:27 diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, aqui já é um golpe mortal na reencarnação, ou seja, o homem morre uma só vez, vindo depois disto o juízo. Lembrando aqui, eu já expliquei aqui nos estudos que existem dois tipos de juízo que a Bíblia nos ensina. O primeiro juízo é aquele que acontece quando morremos. Ou seja, você morreu com Jesus Cristo na sua vida, já tem esse juízo quando você morre. Você vai para o céu, para a presença de Deus. Você morreu sem Jesus Cristo na sua vida, já foi feito esse juízo. No momento da sua morte, você vai para a condenação eterna. No final dos tempos tem um outro juízo chamado de juízo final,
que é um juízo público, onde todo mundo terá que comparecer perante o Senhor. Evidentemente, aqueles que são servos de Cristo diante do julgamento público serão declarados absolvidos por causa do Senhor Jesus e do seu sacrifício. E aqueles que são ímpios, que rejeitaram o Senhor, serão declarados condenados. Todo joelho se dobrará nesse último juízo, o juízo final. Queridos irmãos, então, outra indicação clara para provar que não há contato de vivos com mortos está na parábola do rico e do mendigo, onde um deles vai para o céu e o outro ao inferno, e existe um grande abismo entre eles. Depois você pode ler em Lucas 16, de 19 a 31. Nós observamos nesse texto dessa parábola que nós temos a tentativa de contato ou a tentativa do envio ali do rico de pessoas lá para a terra para alertar os que estão vivos. E nós temos ali uma negativa. Não, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam, dizendo claramente, mostrando claramente que não existe um contato entre aqueles que morreram com aqueles que estão vivos na terra. Então fica a pergunta agora, se os mortos não fazem contato com os vivos, quem são esses que fazem contato com os vivos nas sessões espíritas, por exemplo? Ou também quando alguém diz que vê um espírito que lhe parece familiar? A resposta a essa pergunta, queridos irmãos, ela mostra pra gente claramente o porquê que Deus proíbe tão enfaticamente a prática de consultar mortos. Olha só, esses espíritos que se passam por espíritos de pessoas mortas são demônios. Sim, são espíritos malignos aliados com o diabo para enganar as pessoas. Queridos irmãos, apesar de parecerem bonzinhos e do bem, se passarem por espíritos de luz, nós vamos ler daqui a pouquinho o texto de 2 Coríntios 11, 14, e até se passarem por parentes de pessoas que estão vivas, eles infiltram doutrinas destrutivas na mente das pessoas, as levam para distante de Deus, pois as fazem pecar. Por isso Deus proíbe essa prática enganosa veementemente na palavra do Senhor. É por isso que ele diz, não consultem essas pessoas, porque a palavra de Deus nos mostra que não existe contrato entre vivos e mortos. Então são demônios destruidores a serviço do inimigo para desviar as pessoas da palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 11, 14 o seguinte, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Queridos, se o diabo se transforma em anjo de luz, os seus demônios também têm essa mesma capacidade de se fazer passar-se por algo que não são para enganar as pessoas. Então, esses são os mortos que são consultados por aí. Demônios, espíritos malignos e enganadores. Mas fica mais uma questão. Como eles sabem coisas tão pessoais e particulares? Já que muitas vezes pessoas vão a sessões espíritas, por exemplo, e ali é revelado detalhes da sua vida, até mesmo vozes são feitas semelhantes às vozes daqueles que já morreram. Mas a resposta a essa pergunta é muito simples. Sabemos que o diabo e seus anjos malignos podem observar as pessoas. Não seria difícil para esses espíritos malignos saber de fatos, imitar vozes, trejeitos, etc. Foi exatamente o que aconteceu lá no caso de 1 Samuel 28. Os demônios, eles observaram a Saul, eles utilizaram aquela médium para enganar, dizendo que o profeta Samuel estava ali falando. Muitos utilizam esse caso do rei Saul, dizendo ali que houve um contato, melhor dizendo, com o profeta Samuel, como base para dizer que existe esse contato entre vivos e mortos. Mas, queridos, o texto bíblico mostra fortes evidências de uma fraude aplicada pela vidente. E eu já disse a você, vou dizer de novo, eu tenho um vídeo explicando isso, está aqui na descrição, você pode assistir assim que você desejar. Queridos irmãos, é assim que os demônios enganam pessoas. Se passam por seres humanos, se passam até por anjos, mas eles deixam rastros, sempre desejam levar as pessoas a desobedecer a palavra de Deus. Como nesse caso, consultar pessoas que dizem que falam com os mortos. É proibido na palavra de Deus, Deus não se agrada disso, então não permita, não faça isso, não caia nesse conto do maligno. Mas existe um caso na Bíblia, queridos irmãos, onde houve um contato real entre vivos e mortos. Como explicar isso? Será que o caso da transfiguração ele dá base para que as pessoas realmente entendam que existe contato entre vivos e mortos? Olha só, existe um único caso na Bíblia de contato real entre pessoas que já morreram com vivos.
Foi no caso da transfiguração que está em Mateus 17, de 1 a 8, onde aparecem Moisés e Elias e estavam presentes, além de Jesus, Pedro, Tiago e João. Porém, queridos irmãos, quando olhamos o caso da transfiguração, observamos que foi um caso pontual e ele teve um objetivo. Isso é muito importante. O objetivo da transfiguração não foi fazer um contato de mortos com vivos, mas o objetivo foi legitimar a missão do Cristo diante dos seus principais discípulos, mostrando a conexão entre a lei, da qual ali Moisés a representava, os profetas que eram representados ali por Elias, e o Messias, que estava ali também representado pelo próprio Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então observe no texto que Moisés e Elias falaram apenas com Jesus Cristo, não houve contato de fala alguma com os apóstolos que estavam ali presentes. Observe o texto de Mateus 17, 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, ou seja, falando com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, dizer que a transfiguração foi uma sessão espírita é algo absurdo. A transfiguração teve um objetivo explícito de demonstrar aos apóstolos a ligação da lei de Moisés, dos profetas, com Jesus Cristo, com o tempo da graça, e não que houvesse ali uma comunicação particular de vivos com mortos. Esse não era o objetivo, isso não foi o que foi feito ali. O recado da transfiguração é dado pelo próprio Senhor. O próprio Deus é quem dá o aviso, e não uma comunicação de mortos, ou seja, como se Deus estivesse comunicando através daqueles que já morreram. Diz o texto de Mateus 17, 5 o seguinte: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo na nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, quem tenho prazer, alegria, a ele ouvi. Nós temos então um recado de Deus enquanto Pedro estava falando, dizendo exatamente o objetivo da transfiguração: dar a autoridade devida ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, não temos aqui nenhum embasamento de comunicação, como as pessoas querem por aí, de vivos com mortos. Assim, queridos, concluímos que a Bíblia não respalda a prática do espiritismo e nem afirma que existe a possibilidade de espíritos de pessoas mortas aparecerem aos vivos. O mundo espiritual não é essa bagunça que vemos sendo pregada por aí, de reencarnações infinitas e espíritos pintando e bordando aí por todo o mundo espiritual, como se não houvesse um Deus, como se tudo fosse uma grande e gigantesca bagunça. Não, existe um Deus e existe ordem nesse mundo espiritual. Espero que tenha gostado desse estudo. Vou deixar mais alguns vídeos aqui para você. Lembre-se, assista os estudos ali sobre 1 Samuel 28 para você entender a comunicação de Samuel com Saul, o que foi aquilo, e crescer mais no conhecimento do Senhor, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fico por aqui. Até o próximo estudo.